tinha um José como governador, eles estavam na bênção, estava por cima, como se diz aqui, né? Não faltava nada, não eram escravos, eram cidadãos. Porém, depois que José morre, que esse outro faraó assume, ele obriga eles, os homens, a trabalhar de uma forma tão penosa que eles chegaram a clamar a Deus que libertasse eles daquela escravidão. Hoje existe, infelizmente, muito tipo de trabalho que é muito pesado, né? Muito pesado, desgastante para ter o corpo físico. Já existem trabalhos em que, infelizmente, o ser humano é obrigado a passar a noite trabalhando, né? Quando deve estar deitado, dormindo. Enfim, existe uma certa desigualdade muito grande. A gente até ora, né, em nossas orações, pedindo que Deus, né, acabe, né? Porque só Ele pode tocar no coração dos homens, né, que detêm o poder, a riqueza neste país, e fizesse com que eles vissem o seu semelhante como ser humano, que também, né, necessita, né, de repouso, de um salário melhor, enfim. Quando eles estavam no auge do sofrimento, eles clamam a Deus. E Deus, que ouve, que percebe, que está atento a todo sofrimento, que não é desejo dele que ninguém padeça de nenhum tipo de sofrimento, ele se revela para Moisés, que tinha sido criado até na corte de Faraó como um filho adotivo de uma das filhas de Faraó. Foi treinado militarmente em todas as artes, né, da ciência, e ele tinha capacidade, sim, né, até de assumir o governo do Egito, mas quem assumiu foi o outro faraó, que aborreceu Israel, que não sabia que Moisés também era israelita, do povo judeu. Até que a mãe de Moisés, de criação, revela para ele que ele não é egípcio, que ele é judeu. Então aquilo, Moisés procurou saber quem era a sua mãe, e ela ainda estava viva. Ele tinha 2 irmãos, Arão e Midian, e ele procurou e achou esta família. E ele tentou ajudar a sua família, aquele povo, até inclusive há um dia que ele, segundo a Bíblia, ele vai visitar lá os seus parentes, e ele encontra um egípcio açoitando um dos judeus, né, obrigando eles a trabalhar mais. E Moisés vai lá e tenta defender o judeu, e há uma briga e ele mata o egípcio e esconde ele, porque era um crime capital, né? Porque era o país dominante, né? Israel era escravo e Moisés era um príncipe. Então ele enterrou, mas foi descoberto, porque não há nada oculto que não venha se revelar, diz a própria Escritura. E quando foi descoberto que Moisés havia matado um egípcio, ele teve que fugir. Imagine a mudança, né? Era príncipe, morava no palácio, agora ele está no deserto. Já não é mais nada, não tem mais ninguém. Ele conhece uma família, né, que morava também no deserto, e lá ele passa a trabalhar com aquela família de um homem chamado Reuel, que tinha 7 filhas e nenhum filho, e ele até se casa com uma das filhas deste homem, e fica lá trabalhando durante 40 anos também. Interessante, né? O número 40. Quando a Bíblia diz que, porém, quando completa 40 anos, que Israel está lá clamando e Moisés está lá, no deserto de Midian, Deus aparece para ele numa sarça, ele fica com medo, mas Deus diz que ele não tema, porque ele vinha, né, para que ele, né, Moisés, voltasse para o Egito e tirasse Israel, né, lá debaixo do jugo de Faraó. Moisés já está dizendo, mas eu não tenho nenhuma capacidade, quem sou eu, até mesmo, né, para falar para Faraó. Aí Deus diz para ele, você vai ser só um instrumento meu, o meu embaixador, porque eu é que vou tirar Israel. Então você vai, através da fé, você vai realizar milagres, e Faraó certamente vai deixar meu povo sair. E aí nós vamos encontrar Moisés, né, chegando diante de Faraó, e
mostra para ele, né, que Deus havia mandado ele. A Faraó no começo não acredita, né, até questiona. Moisés, através do poder de Deus, faz com que o seu cajado vire, né, uma serpente. Mas os encantadores do Egito fazem também isso. Moisés vai até o rio, né, o rio Nilo, muito conhecido até hoje, né, lá no Egito, e Deus ordena que ele toque na água, a água vira sangue, e os magos também vêm e faz isso. Até que na terceira manifestação de Deus a Faraó, quando ele pega o pó da terra e lança para cima, que vira piolhos e sarnas, os próprios magos tentam fazer, mas não conseguem. E eles são atingidos por aquela praga, e eles mesmos dizem: Faraó, isso aí é o dedo de Deus, deixa esse povo embora. Mas Faraó diz que endurece o coração, ele não obedece a Deus. Então com isso Deus começa, ou continua a enviar, né, as pragas sobre o Egito, né, gafanhoto, escuridão, né, como nós temos toda a relação na Bíblia Sagrada, até que o último sinal ou praga que Deus envia, Moisés já está até cansado de ir a Faraó. Ele até mesmo diz para Deus que não adianta, que Faraó está com o coração duro, que ele não vai deixar Israel sair, porque são escravos, são eles que constroem, né, as pirâmides, diz que foi eles que construíram, né, os tesouros que Faraó tinha. Aí Deus disse: não, você vai mais esta vez, porque depois dessa praga ele vai deixar assim o meu povo. E enquanto você vai lá, você avisa a Israel que se prepare, porque tem que sair hoje à noite. Viu? Então se prepare para fugir. E ali Deus disse: porque hoje à noite, antes da meia-noite, eu vou enviar um anjo, e em toda casa que não tiver o sinal do sangue nas portas, o anjo vai entrar na casa e vai matar o filho primogênito, o mais velho. E isso aconteceu, né? Infelizmente, teve que acontecer. Você pode achar que Deus é esse, mata a criança, mas quem lembra-se, quem lembrar um pouco, vai lembrar-se, vai encontrar na própria história que os egípcios, para tentar controlar a natalidade de Israel, ou seja, fazer com que as mulheres não continuem parindo ou gerando mais pessoas, eles chegaram a matar muitas crianças dos judeus, jogaram no rio, uma carnificina, né? Terrível, né? Infanticídio, né? Como é conhecido hoje. Então, a Bíblia diz que o que você planta, você colhe, ninguém foge. Você pode até se arrepender lá na frente, Deus vai perdoar, mas aquilo que você praticou, que plantou, você vai colher, ninguém foge. Essa lei da semeadura, ninguém foge. Então, voltando agora ao nosso assunto, que depois de tantos anos, 5.000 anos mais ou menos, está este homem, que a Bíblia ocultou o seu nome, mas nos seus escritos ele está falando para os crentes da nova aliança hoje, que eles que também estavam vivenciando milagres, pois desde a vida de João Batista, que começou a pregar no deserto da Judeia acerca da vinda de Jesus e do que Jesus faria, eles foram testemunhas tanto da mensagem de João como daquilo que Jesus realizou entre eles, como nenhum outro homem realizou nem vai realizar. Jamais haverá um homem